E aí, você já conhece a resolução da CVM 175? Ela foi publicada em 23 de dezembro de 2022 e ela vem para regulamentar e modernizar as normativas a respeito dos fundos de investimento. Esse tipo de investimento é um dos mais democráticos que existem e abrange aí todos os tipos de investidores, desde os menores até dos investidores qualificados e profissionais, permitindo aportes aí muitas vezes a partir de R$ 1. Por isso, uma modificação tão grande no instrumento de investimento desse tipo acaba afetando a todos os investidores. E nesse vídeo eu te conto quais são as principais novidades da resolução CVM 175. A resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022, marca uma profunda revolução no setor de fundos de investimento. Ela vem para modernizar e simplificar as normas. É tanto que ela revoga 38 normas anteriores. Entre elas, a instrução CVM 555, que era de 2014, que até então balizava as principais regras dos fundos de investimentos. Essa nova resolução possui 141 artigos, divididos em 17 capítulos, que tratam aí das normas gerais sobre os fundos de investimento. Possui ainda 12 anexos, que cada um desses anexos trata de uma categoria específica de fundos de investimento. Tem ainda 13 suplementos, que são modelos de documentos que nós vamos conviver aí no dia a dia das aplicações nos fundos. Ela vem para destravar obstáculos e aproximar o mercado brasileiro de mercados internacionais mais maduros nessa área. Os fundos de investimento são importantes instrumentos de formação de poupança, tanto para pequenos como para grandes investidores. Principalmente para os pequenos investidores, ele dá acesso a ativos e mercados que provavelmente o investidor não seria capaz de acessar individualmente, sendo aí uma boa oportunidade de diversificação. Hoje o Brasil tem cerca de 28 mil fundos de investimento diferentes. É o quarto maior mercado mundial e hoje tem aplicado aí cerca de 7,5 trilhões de reais, segundo a CVM. O grande destaque vão para os fundos de renda fixa, atrelado aos títulos públicos da dívida do governo federal. Essa resolução ela foi motivada devido à necessidade de adaptação do mercado à Lei de Liberdade Econômica, que foi instituída em 2019, também ao Decreto 10.139. Ambos visam aí desburocratizar os investimentos nas diversas atividades econômicas do país. Essa resolução também agrega aí diversas jurisprudências da própria CVM e também sugestões do mercado financeiro. Dentre os principais benefícios, essa resolução vem trazer uma simplificação da norma. Agora tudo que a gente precisar a respeito dos fundos de investimento vão estar em um só lugar. Além disso, ela traz aí mais segurança ao patrimônio dos investidores, trazendo aí novos poderes e segregações de funções, além de trazer para o varejo alguns produtos que antes eram destinados só a investidores qualificados, como fundos que podem aplicar 100% em ativos no exterior ou os FDICs, os fundos de direitos creditórios. Lembrando que essa norma já passou por 3 modificações, pelas resoluções 181, 184 e 187 da CVM, todas elas ao longo de 2023. Dentre outras coisas, essas modificações visaram aí corrigir alguns erros do texto e, além disso, adiar a entrada em vigor das novas normas. Algumas normas já entraram em vigor a partir de 2 de outubro de 2023, mas as principais modificações vão entrar em vigor a partir de 1º de abril de 2024. Uma das principais novidades dessa resolução é o sistema multiclasses para os fundos de investimento. Agora, o mesmo fundo de investimento vai poder ter dentro da sua estrutura diferentes classes que abriguem aí diferentes estratégias de investimento.
desde que essas classes pertençam ao mesmo grupo do fundo de investimentos e que tenham o mesmo critério tributário. Ou seja, eu não posso ter uma classe de fundos de renda fixa e outra de renda variável, ou uma que seja de curto prazo ou de longo prazo. Mas dentro de um mesmo fundo de investimento, eu vou poder abrigar uma classe de um fundo referenciado DI e uma classe que seja de crédito privado. Essas classes vão ter patrimônios segregados. Cada classe vai ter um CNPJ diferente. E dentro de cada classe eu vou ter aí uma rentabilidade diferente, além disso, obrigações, riscos e também taxa de administração diferente para cada classe. Isso permite que eu englobe em um mesmo fundo de investimento diferentes classes de investimento. Vai permitir uma diminuição do número de fundos disponíveis no mercado. Ao mesmo tempo, isso também facilita o trabalho dos administradores e gestores dos fundos de investimento. Por outro lado, vai precisar ter mais atenção por parte dos cotistas, que vai precisar analisar as características específicas de cada classe de fundo que ele vai estar investindo. Todos os fundos já existentes no mercado, a partir do dia 2 de outubro, passaram a ser fundos de classe única. E só a partir do dia 1º de abril do ano que vem é que esses fundos poderão se adaptar e criar novas classes, ou novos fundos poderão ser criados com diferentes classes. Além disso, dentro de uma classe, nós poderemos ter também subclasses com características diferentes, mas que vão ter aí um patrimônio único. Outra novidade é quanto à responsabilidade dos responsáveis pelo fundo. Antes toda a responsabilidade do fundo ela ficava na figura do administrador, e o administrador contratava os outros serviços que iriam atuar ali dentro do fundo. Mas na prática, administrador e gestor do fundo já tinham aí um grande poder e uma grande influência sobre as decisões dentro da política de investimentos. Agora, dentro da nova resolução, cria a figura dos prestadores de serviços essenciais, que vão abrigar o administrador fiduciário e o gestor do fundo. Ou seja, o gestor ele passa a ter mais poder e responsabilidades dentro da gestão do fundo. E esses dois, em conjunto, vão contratar o que eles chamam de prestadores de serviços terceirizados, que são outros serviços necessários ao funcionamento do fundo, como os custodiantes, auditoria independente e tudo aquilo que for necessário ao funcionamento do fundo. Com isso, facilita e melhora o trabalho de fiscalização, porque agora não só o administrador, mas também o gestor vai poder ser fiscalizado. Isso traz mais segurança ao fundo e isso também traz mais pessoas para tomadas de decisões dentro dos fundos de investimento. Também para os cotistas é criada uma estrutura de responsabilidade. A gente vai ter os cotistas que vão ter responsabilidade limitada, ou seja, eles vão ter a sua responsabilidade limitada ao valor das cotas aplicadas nos fundos, e terão aqueles de responsabilidade ilimitada, que podem ser chamados a aportar mais recursos no fundo, caso o patrimônio líquido do fundo dê negativo, ou seja, a chamada alavancagem financeira. Caso o patrimônio líquido do fundo dê negativo, mesmo após o administrador e o gestor decidirem fechar esse fundo para resgate, vai ser necessário convocar aí uma assembleia dos cotistas para que eles aprovem um plano elaborado pelo administrador e pelo gestor para dar uma solução para aquele fundo. Caso isso não aconteça, a assembleia dos cotistas pode aprovar a insolvência judicial daquela classe, não do fundo como um todo, mas apenas daquela classe que esteja dando o PL negativo. Isso vai ser semelhante à recuperação judicial que hoje já acontece nas empresas, e agora traz esse mecanismo também para os fundos de investimento. Cria ainda um mecanismo chamado de side pocket, que é uma barreira, uma divisão entre ativos do fundo de maior liquidez e de menor liquidez. Essa barreira funciona como uma barreira aos resgates, para que no momento de um estresse muito grande de mercado, o administrador do fundo não precise aí liquidar ativos de maior liquidez para poder realizar os resgates e fique ali com ativos de menor liquidez, acabando aí prejudicando o desenvolvimento do fundo.
Lembrando que essa divisão ela precisa ser aprovada pela Assembleia dos Cotistas. Além disso, pode ser criado um mecanismo chamado de gate, que é uma barreira aos resgates, justamente para evitar a insolvência do fundo em caso de um estresse momentâneo de mercado, o que leve a diversos investidores a realizarem resgates ao mesmo tempo. Outra novidade vem para os fundos ESG ou ASG, que são aqueles fundos que buscam ter uma responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Agora, ativos como o crédito de carbono ou os créditos de descarbonização por biocombustíveis são equiparados a ativos financeiros e podem estar presentes aí nos fundos de investimento. A resolução estabelece requisitos para que os fundos possam usar os termos como finanças sustentáveis e busca combater aí o chamado greenwashing, que é a falsa imagem de que um fundo ou determinada empresa se preocupa com o meio ambiente. Mas para que esses ativos, como os créditos de carbono, possam ser considerados ativos financeiros, eles precisam estar registrados em sistema de liquidação e custódia, autorizados a funcionar pela CVM ou até mesmo pelo Banco Central, ou então em outras instituições semelhantes dentro do mercado internacional. Nós temos ainda os criptoativos, que são as chamadas criptomoedas, que agora também são equiparadas a ativos financeiros. Eles podem estar também dentro dos fundos de investimento, mas se esses fundos forem comercializados no varejo, o limite é de no máximo 10% do patrimônio total do fundo, desde que esses criptoativos estejam em exchanges registradas no Brasil ou no exterior. Falando agora das categorias de fundos de investimento, a primeira delas são os FIFs, Fundos de Investimentos Financeiros, que contemplam aí os fundos de renda fixa, os fundos de ações, cambiais e multimercado. Eles estão descritos lá no anexo 1 dessa nova resolução. Eles passam a ser organizados nos sistemas de classe e subclasses, desde que seja dentro do mesmo regime tributário. Esses fundos passam a contar aí também com os ativos ambientais, os créditos de carbono. Também foi ampliada a concentração por ativo financeiro, mas passam a ter aí um limite de exposição ao risco de capital. Falando agora dos fundos de direito creditório, os FDICs, eles passam a ser disponíveis no varejo, ou seja, para os investidores de uma forma geral. Antes esses fundos eram limitados aos investidores qualificados e profissionais. Passa a ser de responsabilidade do gestor do fundo toda a estruturação do fundo e também a verificação do lastro dos direitos creditórios, ou seja, qual é a origem daqueles direitos creditórios. Porém, todos esses direitos creditórios eles precisam ser submetidos a registros. Ele passa a contemplar também os direitos creditórios não padronizados, mas nesse caso esses fundos só podem ser destinados a investidores qualificados e profissionais. Já em relação aos fundos imobiliários, nós não temos grandes mudanças. Essa resolução simplesmente incorporou a instrução CVM 184, que trazia aí todas as normativas em relação aos fundos imobiliários, que são constituídos como fundos fechados, têm aí as suas cotas negociadas em bolsa de valores e podem ser constituídos por prazo indeterminado. Já o fundo de investimento em participações, os FIPs, eles podem investir aí diversos ativos financeiros que sejam conversíveis ou permutáveis em ações de sociedades anônimas, sejam elas abertas ou fechadas. Pode investir também em participações de empresas limitadas. Os gestores desses fundos precisam ter papéis ativos dentro das empresas nos quais esses fundos investem, e são fundos geralmente destinados a investidores qualificados. Esses fundos podem ter ainda classes de fundos de investimento que investam em outros fundos de participação, e o PL dessa classe precisa ser de até 90% de cotas de outros fundos de participação. Eles também podem ter classes que investam em ações do mercado de acesso, ou seja, daquelas empresas que ainda não têm acesso à Bolsa de Valores, mas que estão buscando aí níveis melhores de governança corporativa. Nós temos ainda os ETFs, Exchange Trade Funds, ou seja, são fundos de índices de mercado, fundos que buscam aí replicar um determinado índice dentro do mercado. São fundos constituídos em forma de condomínio aberto e são negociados na Bolsa de Valores.
eles buscam acompanhar aí um determinado índice de referência, como o Ibovespa, por exemplo. Dentro desses fundos não houve grandes alterações e essa resolução só incorpora aí a instrução CVM 184, que já tratava especificamente sobre esse tipo de fundo. Nós temos ainda outras categorias específicas de fundo, como os FIAGROS, que são fundos destinados a investimentos no agronegócio. Temos também fundos do tipo Pro-Recyclic, que são destinados aí a projetos de reciclagem. Existem ainda outras categorias específicas de fundo, destinadas a incentivar determinadas indústrias, como os fundos mútuos de privatização a partir do FGTS, fundos de financiamento da indústria cinematográfica, fundos mútuos de ações incentivadas, fundos de investimento cultural e artístico, os fundos de direito creditório destinados à implementação de projetos de interesse social. Enfim, essa nova resolução traz grandes novidades para o mercado dos fundos de investimentos. Nós vamos passar a conviver no nosso dia a dia com grandes novidades, talvez uma redução no número de fundos, mas fundos agora com diversas classes, que vão exigir mais a nossa atenção na hora de investir. Mas o fato é que toda essa nova resolução, ela traz uma modernização para o mercado de fundos brasileiros, que permite aí a sua expansão, trazendo tanto para o investidor nacional novas opções de fundo, como também sendo mais atrativa para o investidor estrangeiro. E aí, ficou alguma dúvida em relação a essa resolução? Há alguma novidade que você já percebeu e não foi falada nesse vídeo? Não deixe de postar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.